Então, conversar um pouco hoje, gente, sobre a planilha que você gerou com base nos resultados obtidos, por exemplo, de uma aplicação de um questionário, tá certo? Eu vou trabalhar em cima de uma planilha de dados que o David gerou, tá certo? Com base nesse instrumento aqui, ó. Então, um questionário, né, do David, e que ele traz, né, as diferentes seções, tá? E aí, nessas diferentes seções, ele já traz, né, o sexo, um é masculino, dois é feminino, a idade em anos, o estado civil, se você trabalha ou não, escolaridade do pai, escolaridade da mãe, assim sucessivamente. E aí, o David, ele já trabalha, se o participante assinalou solteiro sem companheiro, essa resposta vai corresponder ao valor 1 na planilha, especificamente na coluna estado civil. Se o participante marcou solteiro sem companheiro, ao invés dele trazer a informação solteiro sem companheiro, ele vai trazer apenas a informação 2, e assim sucessivamente. Da mesma forma, se for escolaridade do pai, se o participante marcou ensino fundamental, né? Então, ao invés dele colocar ensino fundamental, ele vai colocar o número 2. Isso vai facilitar, gente, a construção de uma planilha que seja mais facilmente reconhecida por programas estatísticos, como, por exemplo, o EPINFO, tá certo? Porque se a gente for se colocar ensino fundamental, a gente teria exatamente que colocar para todas as respostas de ensino fundamental a escrita da mesma forma. Se a gente colocasse para um participante o ensino com E maiúsculo e o fundamental com F minúsculo, e para algum outro participante sem ter muita, né, consciência, a gente colocar um F maiúsculo, o programa EPINFO vai entender como respostas diferentes. Então, para minimizar esses erros, a gente sempre, né, que possível, a gente já trabalha um questionário em que a gente já vai ter a tabulação facilitada por representar cada resposta por um número, certo? Então, essa construção da planilha, né, do David foi em cima desse questionário, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui a planilha construída, né, com cada uma das variáveis, tá? E aí, a gente traz, por exemplo, a variável sexo, né? E aí, a gente vê que as possibilidades de resposta, elas estão realmente representadas por números, 1 ou 2. A idade, né? A idade aqui não. A idade, né, o participante ele teria que colocar a sua idade em anos e foi assim que o David trabalhou. Estado civil devidamente codificado, número 1 ou 2, se trabalha ou não, e assim sucessivamente, tá certo? A renda, né? A renda, ela foi uma pergunta aberta, então o David já traz como resposta, né, aquela que o participante colocou no seu questionário, tá certo? E aí o passo seguinte, né? Como é que a gente faria esse passo seguinte, né? O passo seguinte seria a gente colocar o filtro. Então, a gente vai aqui, ó, em classificar, tá? E a gente coloca filtro. Então, automaticamente já aparece pra gente esse símbolozinho aqui, ó, né? Foi como se fosse uma piramidezinha invertida. Então, quando eu clico nela, eu vou ter as possibilidades de resposta para o sexo, 1 ou 2. Se eu clicar na idade, vai me dar as possibilidades de resposta, né, dos indivíduos participantes do estudo. Se eu clicar em estado civil, da mesma forma, ó, 3 possibilidades de resposta, e essas 3 possibilidades de resposta, elas têm que bater essas possibilidades de resposta, né, com o questionário, tá certo? Então, se você vai fazer uma parte descritiva, né, de um artigo, ou então um resumo simples ou um resumo expandido, essa ferramenta filtro, ela vai ser de extrema importância. Então, digamos que a gente vai construir, então, uma tabela ou um gráfico em cima do sexo, tá certo? Então, eu vou aqui em sexo, aí eu vou clicar, ó, vou desselecionar tudo e vou clicar só em 1, tá certo? Quando eu clicar em OK, eu vou ter assim, ó, 71 respostas de 124 foram do sexo 1. Aí eu vou lá no instrumento e olho a que representa, né? O que representa o número 1? O número 1 é masculino, então eu vou lá e anoto. Então, masculino, eu tenho 71 indivíduos. Vou lá novamente, né? Eu posso retirar o tique do 1 e vou para o tique do 2, e vou da mesma forma. E 53 dos 124 eram do sexo feminino. Eu anoto lá na minha planilha. Desculpa, na minha tabela.
71 masculinos e 53 femininos. Lembrando que tem que totalizar 124, tá? Agora a gente vai para a variável, por exemplo, estado civil. Quero explorar o estado civil também na minha tabela. Antes de eu ir para o estado civil, eu tenho que selecionar tudo de novo, ó, tá certo? E voltar a ter os 124 registros. Aí vou lá para o estado civil e vou tirar, né? Não vou marcar nada, nenhum deles, tá? Vou tirar a seleção de todos e vou selecionar o número 1. Quando eu coloco a seleção número 1, eu tenho 77 de 124. Se eu for lá para o instrumento, ó, estado civil, tá? O estado civil, o 1 representa solteiro sem companheiro. Então, eu vou colocar lá na minha tabela que 77 indivíduos tinham como estado civil solteiro sem companheiro. Aí, eu vou agora voltar de novo lá para o estado civil. Vou tirar a seleção do 1 e vou selecionar o 2. Quando eu seleciono o 2, me dá um quantitativo de 43. Então, 43 participantes tinham como estado civil número 2, que é solteiro sem companheiro. Voltando lá de novo, tá? Eu vou tirar a seleção do 2 e vou para a seleção do 3, ok? 4 dos 124 tinham como estado civil a opção número 3, né? Que era casado. Então, eu construo minha tabela. Solteiro sem companheiro, quantos tinham solteiro? Deve ser com companheiro, tenho que saber aqui da David, que agora eu tô na dúvida, né? Deve ser, talvez, sem companheiro e aqui com companheiro, tá? E o casado. Aí eu volto e seleciono tudo de novo. E assim vou fazer para cada uma das variáveis, tá certo? Escolaridade da mãe, da mesma forma e assim sucessivamente. Por exemplo, né? Essas questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, provavelmente devem ser essas questões, ó, da seção número 2, provavelmente, ó. Né? Então, deve ser, ó, Q1 deve ser como você considerou a eficácia da aprendizagem da microscopia virtual, né? Ou então, deve ser essa resposta, tá certo? Que aí o David trouxe depois em forma de score, tá? Mas que a gente vai trabalhar em cima aqui, ó, tá? Só das possibilidades de resposta, o Q9, Q10, Q11, tá? E até sucessivamente, tá certo? Ó. Então, ele traz, né, ele tabulou dessa forma todas as demais questões aqui, ó, do questionário, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero saber como você considerou a eficácia da aprendizagem da microscopia virtual, eu vou lá para o Q1, tá? O Q1 da planilha. Para o Q1 da planilha, eu vou ter essas possibilidades de resposta, ó. Essas possibilidades. Então, eu quero saber quantos, né, foram o número 1. Então, vou lá, tico o número 1, veja, ó, 5 de 124. Então, 5